para a força da sua torcida e aí enfrentar um time que estava nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Tinha jogado 2 vezes em casa, tinha ganhado. Tinha enfrentado o Bahia, que não é um time que a gente projeta como um candidato ao título, embora esteja jogando muito bem, e o Fluminense, que é um clássico local. Sim. O Fluminense está numa situação melhor que o Vasco no campeonato. Tem dedinho lá. Fala. Não, quer ver uma coisa? O Corinthians está numa fase tão boa. Boa tarde, meu amigo Cléber Machado. Qual foi a última vez que o senhor narrou 5 gols do Corinthians num jogo? Pô, que pergunta, hein, Paulo Rosa? Posso pensar? Posso te ajudar, Cléber? Se eu responder correndo. Foi você que narrou o São Paulo? São Paulo, Não, eu narrei o São Paulo, acho que narrei esse do Cobressal, que a Maíra está lembrando aqui. Bom, o Corinthians tinha feito 4 gols apenas uma vez esse ano, né, Cléber? Que foi lá no torneio da Flórida, exatamente contra o Vasco. Fez 5 e eu brincava com o Paulo. Eu narrei. Aí o Moreno narrou mas aí eu narrou 4. O momento do Vasco. Sabia pelo menos uma vez eu ia ganhar do Kleber, então eu ganho. Não, você perdeu. O Kleber narrou 5 ontem. Você de novo perdeu, né? Eu perdi de novo. Perdeu de novo, Moreno. Tá mais recente. São Paulo e o de ontem, Moreno. Que placar é esse, o seu, Moreno? E narrar 7 gols também não deve ser fácil. Tá certo, Moreno. O jogo foi na sua casa e eu não marquei gol fora. Agora, Cléber... eu vou falar um negócio. Eu tava pensando aqui, Mauro, no Corinthians, assim, para fazer um resumão, né? Ontem na nossa transmissão, você tava junto e o Casagrande falou assim: pô, tô começando a mudar o meu conceito do Corinthians. O que serve para todo mundo falar assim, bom, agora é fácil, agora que tá ganhando, né? Mas porque eu até perguntei para ele, poxa, o Corinthians era uma interrogação, e agora? O que é o Corinthians? O Corinthians é, obviamente, desde sempre, desses últimos 5, 6 anos, um time muito organizado. Não perdeu essa organização. O Corinthians já teve elencos mais qualificados, mas hoje não tem um mau elenco. O Corinthians acostumou-se a ganhar por 1-0 e mais do que a vitória por 1-0, que isso eu acho que tem uma importância relativa, é mais para quem vê o jogo, o Corinthians, ele tirava um pouco o pé, ele tira ainda o pé em algumas partidas, e essa tirada de pé faz com que essa vitória por 1-0 seja muito sofrida, seja muito angustiante. O torcedor deve acompanhar o jogo sem saber se relaxa ou se fica o tempo todo ameaçando levantar da poltrona, porque você corre o risco de tomar gol a qualquer momento. Eu acho que foi o Corinthians que o ano passado, ano retrasado, aconteceu isso num jogo em Curitiba contra o Coritiba. O mesmo Casagrande falou, pô, parece que o Corinthians pegou o gosto por vencer. Eu acho que o jogo de ontem, especialmente, é um daqueles jogos que ficam marcados assim pela raridade. O Corinthians fez 10 finalizações e 5 gols. Um percentual muito alto. Acho que foi muito cruel pro Vasco. O placar foi maior que o jogo, né, Kleber? O placar foi maior que o jogo. Muito cruel pro Vasco, exato. Foi um 5-2 sofrido, né? Parece mais forte. O Vasco não jogou para apanhar de 5-2. O Corinthians até pode ter jogado para ganhar de 5 de qualquer adversário, porque teve uma eficiência ofensiva muito grande. Agora, nesse momento, um campeonato com 5 rodadas, né? Você não pode tirar do Corinthians e do Grêmio o status de hoje os melhores times do campeonato. É que, como diz um amigo meu, o campeonato só se decide em dezembro. Como não é um campeonato de jogos eliminatórios, de final, que vai ganhar quem estiver bem em dezembro, o campeonato de final, esse é um campeonato que vai ganhar quem estiver mais ou menos bem, muito bem, ótimo, durante os 8 meses do campeonato. Nesse momento, o Corinthians e o Grêmio vivem uma situação muito confortável. A pontuação do Corinthians é uma pontuação muito significativa. São 15 pontos disputados e 13 pontos conquistados. Não há como negar que hoje é um candidato. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, tem 2 partidas aí que estão, né, aquela sequência que é em casa, mas é contra o São Paulo e contra o Cruzeiro. Mas nesse momento não dá muito para questionar o que o Corinthians está fazendo. Até ontem aumentou o número de gols a 10. Aliás, da rodada, né? Que a rodada estava com 6 gols até terminar o jogo do Corinthians. O Corinthians aí quebrou veio os 2 gols do Sport, né? E os gols...
quebrou o padrão da rodada e dele. Na nossa não é de fazer muito rádio, gol. O Oscar começou narrando um gol de 1 minuto e terminou narrando 30 segundos. Acho que pro narrador também não é fácil narrar 7 É porque gols. o Oscar, que me perdoe a ausência, ele já é um senhor, ele já não Meu Deus. de 7 gols. Ele tem que... Qualquer dia vocês vão sentar juntos aí, hein? Ele vai te dar uma enquadrada. Aqui, enquanto o Kleber falava dessa quebra de paradigma, né? Porque o Corinthians também não é de tomar 2 gols numa partida, isso não é muito comum. Não, foi uma noite atípica. Os dois lados. E, Mas assim, nós no momento que o mostrávamos Corinthians aí, tomou ó. o segundo gol, Maíra, me só pareceu- desculpa, antes de me devolver para pareceu que- você, desculpa. só para não perder a imagem, porque nós fomos mostrando aí O caminho da informação. telefone sem fio. O Milton estava onde? Ele passou essa informação por onde? Estava no camarote. Na verdade, não dá nem para usar. Olha lá, ó, suspenso. O Milton foi expulso no jogo contra o Grêmio. Estava suspenso. Pode estar no estádio? Pode, né? Pode. Ele ainda não foi julgado. Ele não foi julgado, então ele pode estar no estádio. Ó, a E informação aí, começa a trafegar para o São Januário. isso é sensacional. Vai ser passado adiante. Primeiro ele falou com o auxiliar, Isso. pelo celular falou com este outro que tá lá, tá com o celular na mão. Aí ele desce, Esse já é o terceiro na já é comunicação. o A terceiro aí, informação ó. chega a falar com o Valdir Bigode, que é o também auxiliar. Agora o Valdir Bigode é notificado ali da informação. Então o Valdir passa a ser o quarto a ter informação. Agora Quer dizer, tudo tá é sujeito a muito ruído aí, né? Não, o mais engraçado é que Vamos chegar nos jogadores, a né? transmissão. Não, do Valdir ainda vai pro Ednelson. Do Valdir, ó. Agora o Valdir vai lá falar na orelha do Ednelson, que era quem estava de substituto do Milton. O Valdir tá dando aquela matada agora. A transmissão do que o Kleber, você, Casagrande, vocês fizeram pela TV Globo, ela não passou para o Rio de Janeiro, passou para outros estados do Brasil, especialmente São Paulo. Aqui no Rio, quem acompanhou o jogo, como eu, acompanhou pelo canal Premier com o Júlio Oliveira, e aí você está vendo ele falar com o Ednelson e com o Edinho. O Edinho, que já foi técnico, falou assim: geralmente isso não dá certo. Entre o que o cara disse lá e o que você. Ele já não brincou de telefone sem fio na infância. Você fala uma coisa boa, você fala aqui, fala quando Entre o chega Milton lá, e o Ednelson, tiveram 3 pessoas ali. Tanto é que teve uma hora que o Kleber mesmo, não sei, não foi você, Kleber? Mandou trocar, vai ver que ele errou. Não, Tira foi o esse, não Muriqui, tira. que o Muriqui foi para entrar. Não, mas o Kleber brincou com isso, não foi, Kleber? Mandou tirar, mas não é esse, é aquele. Eu brinquei com o preparo físico do Pombo Correio, né? Ele precisa sair correndo lá de cima e até chegar. Agora, eu não tinha visto que era essa sequência. É claro que vira brincadeira, mas eu tenho a impressão que, assim, até porque se eu fosse o Milton Mendes, eu não passaria uma instrução com 8 frases, né? No máximo assim, troca o Manga de lado. Não dá pra ser, porque senão o risco de chegar assim, né? Chegar, ataca e era defende, mas acho que não, acho que os caras estão bem entrosados. É que fica só curioso o jeito. Até hoje eu não entendi também por que não pode ter comunicação entre o técnico e o assistente. Tá suspenso, não pode participar do jogo. Mas sim, acho que esse aí é o caminho. Ora, esse é outro lance que poderia ter mudado o jogo, né, Kleber? Ó, esse lance que nós estamos vendo aí poderia ter mudado o jogo, né? Pelo menos na avaliação lá do Paulo César. Isso é importante. Debate com o que disse o presidente do Vasco, numa entrevista exibida aqui terça-feira, que ele reclamou de pênaltis não marcados a favor do Vasco. Na minha visão, foi pênalti. Fizemos a avaliação. A entrevista tem 2 momentos. Num deles, o Eurico reclama dos pênaltis marcados e diz: não vou entrar no mérito se foi pênalti ou não. E aí eu reagi que dizendo: não existe outro mérito. Só que não era isso o contexto. Ou não foi. Mas ele quis também dizer dos não marcados. Ontem avaliamos também os não marcados. Avaliamos os marcados com o Gaciba, ele achou que todos estavam corretos. E avaliamos os não marcados, que são 2, com o Gaciba também ontem, e ele disse que os 2 deveriam ser marcados. E o comentarista de arbitragem... E esse é o terceiro, então? Da TV Globo, que estava trabalhando no jogo ontem com o Kleber, o PC Oliveira, disse também, né, Kleber, que esse aí foi e deveria ter sido marcado. Ele achou que foi pênalti esse. Paulo Roberto não manda. Achou no replay, viu? No replay, Porque tem um toque ali por Porque baixo. assim, na primeira impressão... tem um toque, né? Na primeira vez parece que o Paulo Roberto bate na bola. Aí eu ainda tô assim, eu tô achando que quem bate na bola é o Manga. É o pé direito do Manga que bate na bola. E aí o Paulo Roberto tenta e não consegue. O problema é a maneira como o Manga cai, né? Ele dá a sensação de que ele está cavando. Ele está projetando o corpo, né? Que ele tá jogando o corpo. Olha o pé dele, ó. Olha o pé dele, ó. Agora, ó. Teve calço. Foi tocado. O jogador não vai aprender que quando ele procura encenar, mesmo sofrendo falta, a tendência do árbitro é não marcar. Se por um lado bate com o discurso que ele tá errado, né, Paulinho? Os dois estão errados, né? Claro, ambos estão errados. O jogador por encenar e o árbitro por não marcar, porque acha que é encenação. Se por um lado bate com o discurso do Eurico, por outro também
o que a gente avaliou que seria a intenção dele de pressionar o árbitro não funcionou. O árbitro aí achou que não marcou. Um jogo em casa, né? Não se viu um jogo em casa. São Januário. A gente tem outro lance para mostrar, mas eu estou devendo a palavra para a Maíra. As imagens foram nos atropelando aqui, Maíra, desculpa. Não tem problema, Barreto. Podia até continuar nos lances polêmicos. Eu acho até que você vai falar do lance da mão na bola do Luiz Fabiano, né? Tem um lance de lesão antes disso, mas vamos lá. Bom, não, só para completar então a ideia, porque eu ia pegar o gancho do que o Kleber falou de o Corinthians só ganhar de 1-0 e ficar aquela expectativa, aquele sofrimento, né? Vai levar um gol, não vai acabar o jogo. O Corinthians tinha 2-0, mas passou por essa situação no jogo ontem também, porque levou 2 gols na sequência. E o Corinthians, quando estava 2-0 e levou os 2 gols, parecia que estava no modo vamos então segurar e fazer o que a gente sempre faz. Mas esse foi o fora do tom, né, Maíra? Você tomar 2 gols em 2 minutos. Só que aí quando tomou os 2 gols, falou, bom, agora é hora de reagir, agora é hora de passar por um outro tipo de sufoco. Então, mas foi um bom teste para o Corinthians de conseguir chegar a mais 3 gols. Só o 3-2 já bastaria e ainda conseguiu chegar a mais 3 gols depois de ter saído do tom aí. Essa queda é realmente muito impressionante. A lesão do Kelvin, né, que a gente estava mostrando. Coitado. Né? Ele passou por exame. Nossa. Ou está passando por exame. Já tem resultado? Ainda não, né? Ainda não tem o resultado aqui não. A previsão de que ele passaria por exames ainda na tarde de hoje. Esse era outro lance que a gente tinha separado. E como você citou o Paulo, e nessa bola na bola do Luiz Fabiano que passou há pouco, o Paulo acha que foi absolutamente involuntário, que não pode marcar a falta dele. E aí é uma falta de sorte enorme nela. Não. E a cena é impressionante. E aí, né? Nesse lance é normal. Difícil marcar falta aí, né? Eu também acho. Nem a tal da imprudência tem? A disputa de bola é normal? Pois é, mas se é um zagueiro que faz isso, cabeceia pro próprio braço, todo mundo ia gritar pênalti, né? E acho que estaria errado também. Eu acho que é um lance muito difícil, mas de qualquer forma o braço dele muda a trajetória da bola. Então, por mais que tenha sido claramente involuntário, mas ele sobe com o braço um pouco levantado. Então desculpa. Acho que abre margem para interpretação. Eu acho que não abre não, Maíra, desculpa. Eu vou corrigir até o que eu falei. O negócio da... porque a regra hoje mudou toda a questão da intenção, né? Você leva vantagem de uma determinada posição, mas pelo que eu entendo, isso só vale na primeira jogada. Ou seja, se o Luiz Fabiano com esse braço aberto tivesse mudado a posição da bola e a bola fosse para a cabeça dele e ele cabeceasse, estaríamos falando de um lance. Depois que ele cabeceia, aí é outro lance. Acho que como aí ele já não mais deve marcar pênalti, se a bola bate na coxa do zagueiro, vai na mão. Volta no braço, não é pênalti. Segue. O árbitro muito bem colocado, né? Acho que são coisas semelhantes. Essa é a minha interpretação. Ou se fosse direto da mão dele para o gol, mesmo que fosse que ele não desse um tapa, um soco na bola, hoje em dia é considerado, porque abriu a área de mão. Eu perguntei uma vez isso para o Gaciba, vem cá, só vale na defesa ou vale no ataque também? Ele disse, vale no ataque. Mas isso quando o toque de mão interfere diretamente na primeira jogada, na trajetória da bola. Aí, pelo que eu entendo, a gente fica tentando interpretar, né? Porque as orientações vão mudando muito. Né? Quer dizer, zagueiro pode cortar de cabeça e a bola ir ao braço. Pode cortar com o braço e a bola vir na cabeça. Vou mandar para ele. Se a primeira jogada foi o braço, é pênalti. Se o braço foi a segunda, não é pênalti. O Paulo chegou a avaliar esse lance ontem, Kleber? Avaliou, ele achou que foi completamente involuntário o toque, a bola bateu no braço do Luiz Fabiano, ele deu o gol legal. Então não precisa, não preciso nem acionar o Gaciba aqui, que é nosso telespectador, está sempre junto, ajuda a gente a tirar dúvida. Acho que é a interpretação que eu entendi. Não, mas ele daqui a pouco manda. E ele vai parar, e diferente do Paulo, hein? Brincadeira, Gaciba. Complica. O que eu cobro dos nossos comentaristas de arbitragem, a gente fica aqui, a gente que não é árbitro, que nunca fez um curso de arbitragem. Mas a regra é tão clara que cada um pensa do jeito. A entender. Eles interpretam ajuda a entender. Mas eu não marcaria, não. Também não. Eu não interpretei como lance faltoso, não. Acho que foi normal. Nossa, você imagina a dor do Kelvin quando ele cai desse lance? Agora, vocês não acham que também para essa evolução do time do Corinthians pode soar como contraditório,
né? Porque o ideal é você estar disputando competições na busca por títulos. Esse gol foi o mais bonito do jogo, né? Todos os gols do Corinthians são de jogadas trabalhadas, todos os gols. E aí eu vou num ponto, o Corinthians, ao ser eliminado da Copa do Brasil, ele ganhou mais tempo para treinar. Ele começou a trabalhar mais, porque ele foi eliminado numa fase. Ele ainda tem a Sul-Americana. E a Copa do Brasil tem a Sul-Americana, mas a Copa do Brasil teve uns jogos da outra fase. Ele foi eliminado uma fase antes. Tanto é que o Internacional enfrentou o Palmeiras em 2 datas. Essas 2 datas o Corinthians treinou. Se você observar, os 5 gols marcados ontem pelo Corinthians são de jogadas trabalhadas, eles não saem por acidente. E aí tem um outro detalhe. Você ontem viu uma equipe cada vez mais segura. O Corinthians sofreu 2 gols do Vasco em menos de 10 minutos. Em São Januário, para de repente estar abalado. 3 minutos. Em 3 minutos. Mas Paulinho trabalhou, mas trabalhou sem o Cleiton, trabalhou sem o Cleiton, trabalhou sem o Marquinhos Gabriel. Mas eu estou falando da ideia de jogo. Esse cara estava trabalhando no time reserva. Você entra no tweet anterior também, tá, Mauro? A fase que o Corinthians... Tweet anterior ali dizia que demorou... em desempenho... Vou só passar o tweet aqui, Maíra, que passa a palavra. Foi o mês que o Corinthians não conseguiu treinar. Desculpa, Barreto. Demorou para você... Volta lá, cadê o tweet? Demorou para vocês de São Paulo... Aí você está nessa conta também. Você também é de São Paulo. Reclamarem da mão mais que involuntária do Fabuloso. Vocês odeiam muito o Rio de Janeiro e, em especial, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós estamos dizendo que não foi nada. Mas esse aí está totalmente... Mas mencionamos. Ele não está ouvindo, né, o Paulo? A gente não falou, a gente não reclamou. Ele mencionou. Não era para nem ter lembrado. Não era para tocar no assunto, porque isso significa ódio ao Rio de Janeiro e ao Vasco da Gama. Para agradar o Paulo, vou dizer que o Luiz Fabiano ontem chegou a 13 gols contra o Corinthians, é o clube contra o qual ele marcou mais vezes, mais gols, tá? Maíra, você que odeia o Rio de Janeiro e o Vasco da Gama, fala por favor. Antes da Maíra, rapidinho, antes da Maíra, com relação ao Kelvin. Acabei de receber uma informação aqui que pode ter atingido no ligamento cruzado do jogador. Isso é muito ruim, né? Porque talvez fique um bom tempo afastado do time. Vão me acusar de interrupting daqui a pouco, Maíra. Não é esse o objetivo, tá? Fala, Maíra. Tá bom. Senhoras e senhores, Maíra. Maíra, eu tô chegando à conclusão que você está atrapalhando. Eu não consigo falar, eu não deixo vocês falarem, tá uma zona. Eu queria pegar o gancho do que o PC estava falando, do Corinthians ter tido tempo para treinar, porque o mês que o Corinthians teve uma pequena queda de desempenho, não teve grandes jogos, né, grandes atuações, foi o mês de abril, que foi o mês que o Corinthians só teve mata-mata, e teve muitos jogos de meio de semana e jogos de final de semana também, enfim, teve menos tempo para trabalhar. Quando o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil e teve um pouquinho mais de tempo, conseguiu voltar a encaixar. Continuou vencendo de 1-0. Ontem foi um jogo à parte, né, do que vinha sendo os moldes do Corinthians, mas ainda assim, sólido, atípico, exato. Sólido defensivamente e fazendo o necessário. Então. Mas só para fazer o chato, de novo, o Grêmio está jogando Libertadores, o Grêmio está jogando Copa do Brasil, o Grêmio está jogando Campeonato Brasileiro, aí diremos, mas o Grêmio está com o mesmo técnico desde o ano passado. É lógico que treinar é legal, devia ser obrigado você ter pelo menos... O time que treina e não rende também, né? São Paulo ficou um tempão e voltou, e começou mal o Campeonato Brasileiro. Devia ser obrigado você ter, assim, domingo, a quarta livre. Domingo, a quarta livre. Se fosse possível pro calendário ia cair mais perfeito, né? Viu, Kleber? Porque depois o trabalho não aparece. Pois é. Agora, mas disso que você... Mas é óbvio que é um time organizado, que é um time que tem uma... Por mais que ele tenha mudado de treinador no ano passado, de uma maneira maior do que nos últimos tempos, ele é um time que tem um jeito de jogar. E aí, Mauro, mesmo entrando quem está fora, como o Marquinhos Gabriel e o Cleison e o próprio Paulo Roberto, é muito mais legal, é muito mais confortável você entrar num time em que tudo está muito organizado, que os caras se aproximam, você entra na boa, entendeu? Você não fica no prazer Cleison. E o Cleison, por exemplo, chegou outro dia e fez direitinho o trabalho. Eu acho que essa organização faz com que todo mundo consiga jogar muito mais facilmente no time. O Moreno falou agora da qualidade. O Moreno estava perguntando agora, Kleber, pro Cleiton, o que
comprar a ideia. Comprar a ideia, né? Comprar a ideia do Carille é isso aí, né, gente? É fechar, vamos fechar a casinha, vamos acertar aqui atrás e vamos correr muito. Isso é comprar ideia. É o atacante ajudar a marcar, etc. Os reservas treinarem igual aos titulares também. Mas, sabe, e aí entra e sabe exatamente o que fazer. Agora, na hora de acho que é essa a ideia do Carille. Vamos fechar a casinha e correr muito. Juro, não acho que seja essa a ideia do Carille. Então, Kleber, o Carille tem um time. Não, pode completar, que eu queria acrescentar um dado a isso. Eu acho que a ideia do Carille, é assim, é ter um time muito próximo um jogador do outro. Foi essa pergunta que eu fiz pro Cleiton, esse era o sentido. Eu vejo de vez em quando o cara sair disparado. E não é questão defensiva, é o cara sair disparado pelo lado do campo. Ele tá de camisa branca, aí você olha pro lado e tem um de preto, outro de preto, outro de preto, e ele continua correndo, entendeu? Ou porque ele vê que não tem o que fazer, não tem ninguém chegando para ele tocar. O Corinthians, quando o Cleison pegou, o Arana passou. E não é o Corinthians especialmente, é um time treinado, entendeu? Acho que a ideia dele não é vamos fechar a casinha e correr muito. Ele tem os cuidados defensivos, ele quer o time dele muito próximo um jogador do outro, né? Os jogadores ficam muito próximos uns do outro. Alternativa, né? E na hora de defender, você vê que não é um time que fica agredindo na marcação, é um time que cerca muito, deixa o outro sem opção para jogar. E tem uma movimentação muito boa, o que a gente estava brincando. Não adianta o Marquinhos Gabriel pegar a bola e ser um bom passador, como ele foi no gol do Jô, e não ter para quem passar. E o Jô não correr, o Jô não se deslocar, o Guilherme Arana não passar. Eu acho que essa é a ideia do Carille, um time assim, muito concentrado, muito mesmo compacto, como se gosta de dizer. O que às vezes pode dar uma certa dúvida é se esse time, quando faz o gol, aí ele não fica muito concentrado do meio campo para trás e muito frio do meio campo para frente. É muito simplista fechar a casinha e correr muito e tal. É claro que tem outras ideias do Carille dentro desse time. Agora, ontem foi tudo muito atípico. Você falou sobre esse cercar e marcar. Por isso, até então, nas 4 rodadas anteriores, o Corinthians era a equipe que menos tinha feito faltas. Tinha sofrido 3 cartões. Ontem, só no primeiro tempo, sofreu 3 cartões. Quer dizer, ontem estava tudo muito diferente. Agora, eu acredito... Estava tudo muito diferente mesmo. Agora, pelo Vasco, né? Acredito, inclusive, que tem algo que pode ainda melhorar o Corinthians. O Jadson não está jogando o que se espera dele ainda. Ontem ele foi fazer a função, saiu do lado e foi para o meio para fazer do Rodriguinho. Mas, assim, ele não é o destaque do jogo ainda. Ele veio para ser um destaque. Então, acho que assim, o crescimento... Pelo contrário, ontem ele foi abaixo até. Abaixo e tal. Então, o crescimento do Jadson vai trazer também mais crescimento para o Corinthians. Quando eu digo que está na hora de esperar um pouco mais do Corinthians, ontem o aproveitamento fora de casa aumentou para 74,5%. Arredondando um pouquinho para cima. E há 18 jogos sem perder. 75% de cada 4 pontos que o Corinthians disputa fora de casa, ele ganha 3. Tabela amiga, não? Não é mais tabela amiga, mais, né? Não. O Vasco foi apontado como candidato a rebaixamento no começo do campeonato, mas é time grande, tinha reagido justamente em casa, o torcedor foi, apoiou o time. Aliás, também está na hora da gente... Bom, não sei, o Vasco tem confundido a gente um pouco, né?